Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Durante a live do canal do Nicola dessa segunda-feira, me perguntaram se Brian Rodrigues, o atacante uruguaio, que há bastante tempo está nos planos do Vasco, pode chegar na metade do ano. Vocês lembraram que antes das contratações do Garré e do Nuno Moreira, o Vasco chegou a um acordo com o América, mas o Brian só poderia ser contratado na metade do ano, né? Pois então, não há nenhuma chance desse acordo ser retomado para julho. Primeiro porque o Vasco já fez um investimento na contratação de outros atletas e depois porque o Brian Rodrigues está jogando muita bola com a camisa do América. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos assistentes do André Jardine, o técnico do América, e ele me contou que o Brian se tornou titular absoluto como nunca havia acontecido desde que o André Jardine chegou ao clube mexicano. Tem jogado demais. Por exemplo, na vitória por 3-0 desse final de semana contra o Tigres, Brian Rodrigues marcou 2 gols. Peça super importante, cara decisivo nos jogos grandes e que terá sua permanência garantida no futebol mexicano. Só para completar sobre o Vasco, o presidente Pedrinho afirmou que vai batalhar nos bastidores para que Flamengo e Vasco se enfrentem em São Januário. O jogo é com o mando do Vasco. O Flamengo soltou uma nota alegando que exige garantias de segurança e também da polícia, além da presença das duas torcidas. De falar sobre a dança das cadeiras entre técnicos de futebol, batemos um recorde, mesmo no Campeonato Brasileiro, que é a liga entre as mais importantes do mundo, que mais demite técnicos, a gente nunca havia assistido à demissão de um técnico logo na primeira rodada. E isso aconteceu no final de semana. O Mano Menezes foi dispensado depois da derrota do Fluminense por 2-0 contra o Fortaleza. Mas não deve parar por aí. Zubeldia, treinador do São Paulo, bastante ameaçado, pode ser dispensado nessa quarta-feira em caso de derrota na Libertadores da América para o Tajeres na Argentina. Pedro Caixinha, comandante do Santos, é outro muito ameaçado. E foi o próprio Marcelo Teixeira, presidente santista, quem colocou enorme pressão no treinador. Depois da derrota de virada por 2-1 para o Vasco em São Januário, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista coletiva admitindo que é inadmissível perder um jogo daquele, que o Santos tinha a obrigação de fazer 3 pontos, mesmo atuando na condição de visitante, e que os gols levados pelo Peixe não eram aceitos, ou não seriam mais aceitos dali em diante. Falei sobre o Zubeldia, falei sobre Pedro Caixinha, quero contar que Fábio Carille também não deve terminar a temporada como comandante do Vasco. Não fosse pela virada do Cruz Maltino diante do Santos nesse final de semana, e é possível que inclusive o Carille já tivesse caído no próprio fim de semana. Pressão gigante do torcedor Cruz Maltino, que não confia no atual comandante. Enquanto o Vasco perdia por 1-0 no intervalo do jogo, a pressão era total, pedindo a dispensa do técnico. Quero falar também sobre Gustavo Quinteiros, que chegou com pompa e circunstância no Grêmio no início dessa temporada, até porque trabalhou muito bem na Argentina em 2024. Mas primeiros resultados e o desempenho do Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Gaúcho, foram aquém, deixaram a desejar. E o Quinteiros também não parece ter vida muito longa no futebol nacional.